Uhum. Vamos lá. Eu quero introduzir aqui uma palavra que talvez será nova para alguns. E essa é a palavra emulação. O que é emulação? Alguns aí podem, né, pensar, quem conhece, a palavra emulação, o que seria? Na tradução ACF da Bíblia, em português, que é Almeida Corrigida Fiel, Gálatas capítulo 5, verso 19 e 20, fala dos frutos da carne. Então aqui vai uma dica. A palavra emulação no grego aparece ali em Gálatas, como sendo um fruto da carne. Então aí eu pergunto, será que emulação é algo bom ou é algo ruim? O que você acha, Raul? Como sendo um Parece, fruto da carne? parece ruim, né? Parece ser algo ruim, certo? Uhum. Então vamos lá. Em outras traduções é usada outra palavra, mas todas são sinônimas. O que significa emulação? Se você buscar no dicionário, a palavra emulação significa competição, significa rivalidade, ok? Então isso é o que significa a palavra emulação. E esse é um dos aspectos da contrafação no desenvolvimento físico, alimentar, estimular a competição. Ok. Então esse é o espírito da contrafação, certo? Vamos ler então aqui alguns textos. Primeiros Escritos, página 119, diz assim: se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Hum. Olha só, está mostrando para nós que por natureza nós somos inclinados ao quê? Ao orgulho e ao egoísmo. E muitas vezes os problemas da vida, eles não são resolvidos ou demoram para ser resolvidos por causa do orgulho e do egoísmo acalentado no coração. E olha só, Uhum. a competição, a rivalidade, ajuda a fortalecer esses maus traços do caráter. Ok? Então guardem isso Uhum. aí. Um outro texto é a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e por tantos anos. Uhum. Então, incredulidade, mundanidade, aqui fala Uhum. também do amor ao mundo, né? Isso tem nos mantido nesse mundo. E a competição estimula tudo isso. É como se fosse uma E faísca hoje, para tudo isso. e a competição hoje, né, o Jonathan, é tido como algo nobre de se ter. Uhum, uhum, Você vê os reality shows aí, uma vez eu tava vendo o cara tava parecia uma propaganda, uhum, assim, recrutando pessoas para um reality show. Acho que era uhum, MasterChef. E aí ele uhum. perguntava assim: "Você é competitivo?" Tipo assim, se a pessoa respondesse não, ela tava fora já, entendeu? Ah, Então, tipo assim, você tem que ser competitivo, entendeu? sim, Se você não for sim, competitivo, você não serve para estar aqui. exato. E então hoje não, eu sou uma pessoa super competitiva. Tipo, pode Uhum, deixar que né? Não pode deixar, me contrata aí que eu sou competitivo. sim. Ou fica tranquilo que eu sou competitivo. Então isso torceu tanto na nossa mente hoje, cara. E isso eu acho que é Uhum, de todos aí que você vai falar, talvez seja a maior quebra de paradigma aqui do que a gente vai uhum, falar hoje, é que ser competitivo e praticar coisas que nos levem à competição está de uhum. desacordo com o caráter de Deus. Quando a Exatamente. gente fala em uma frase, parece óbvio, mas você Aham, vai falar que esporte não seria o ideal, ou na verdade é uma ferramenta do inimigo, uhum, isso é quebra de paradigma. uhum, Eu nunca ouvi ninguém falar isso uhum. em rede nacional, igual a gente está aqui, Sim. Então, né? Raul, o que que a gente aprende com isso? Nesse momento é um momento eu peço que todos que estão ouvindo estejam em oração, porque eu Uhum, vou contar aqui um pouco do meu testemunho também, e não é fácil quebrar com a falsa educação, é isso que nós falamos aqui. Não é uhum, fácil quebrar com aquilo que se acumulou ao longo da vida como sendo algo bom, normal, prazeroso, prazenteiro. Então, uhum, assim, o jugo da falsa educação
faz parte daquele jugo que Cristo quer que nós coloquemos sobre ele e quebremos esse jugo, certo? Uhum. E agora nós vamos andar com o jugo de Cristo. Amém. Então, andar com o jugo de Cristo é o quê? É andar como um discípulo e um mestre. É o discipulado, Cristo. O que que o Senhor quer me ensinar? Qual que é a vida que o Senhor quer que eu tenha? Qual é o caráter que o Senhor quer que eu desenvolva? E ele está ali do teu lado, né? Porque o jugo era uma ferramenta colocada sobre os bois para eles juntos ararem a terra. E o boi mais experiente era colocado de maneira a ajudar o menos experiente. Então eu sou o menos experiente. Eu que preciso aprender a usar a vida sabiamente. Eu que preciso aprender a usar o meu físico, a minha mente, meu intelecto e construir um caráter de acordo com Cristo, certo? Nós vamos fazer menção aqui a essa revista, a esse artigo da revista Adventista, falando sobre o espírito de competição. Esse artigo saiu também na Adventist World, e aqui o autor do artigo, ele é fantástico. Ele traz aqui alguns aspectos da competição que nós vamos mencionar ainda. Essa foi a revista de outubro de 2009. Aqui está a capa. Tem um acervo da revista Adventista também, online, para você baixar qualquer revista ali, ok? Então, se você pesquisar aí na revista Adventista antiga, né, nós tínhamos aí aqui no Brasil uma ênfase para ir para o campo, para desenvolver escolas agrícolas, para desenvolver os trabalhos manuais, mas isso se perdeu ao longo da história. O inimigo conseguiu nos iludir com os aspectos da falsa educação. E isso é triste, queridos. Isso é algo para nós orarmos ao Senhor e pedirmos que isso não seja nas nossas vidas. Bom, vamos avançar aí. Nós sabemos que na Contra-Reforma, o aspecto da educação se ressaltou. E para você entender isso, eu recomendo aqui o livro Estudos em Educação Cristã, de Edward Sutherland, que foi um dos primeiros na reorganização da igreja que decidiu mudar o colégio de Battle Creek para Michigan. E ali eles começaram o Emmanuel Missionary College, onde eles usavam os trabalhos manuais para desenvolver o caráter dos jovens, né? Eles tinham ali meio período de trabalho e meio período de estudo. E isso era um aspecto da verdadeira educação na prática. Então, a Contra-Reforma, ela veio numa tentativa de usar a educação também, porque Melanchthon e Lutero usaram a educação. Porque, veja, os filhos dos protestantes continuavam estudando nas escolas católicas. E o que você acha que eles iam reproduzir na vida? As ideias do catolicismo. Então, eles entenderam que eles tinham que trabalhar na área da educação. Só que os jesuítas, que eram uma companhia dentro da Igreja Católica, que servia ao papado, eles entenderam que eles tinham que fazer uma contra-reforma. E eles trabalharam em que área? Na educação. E sabe qual que é um dos aspectos que mais se destaca na educação dos jesuítas? A emulação, ou seja, a competição. Vamos ler aqui um texto para entender isso. E a competição está em todos os ramos, né? Não só no esporte, né? Talvez o esporte seja a ferramenta mais poderosa e mais escancarada, né, disso. Sim. Mas também nas escolas, né? De você ganhar medalha, de você ganhar troféu, de você... No trabalho, né? Um tem que ganhar do outro, um tem que competir com o outro. O próprio vestibular, né? Sim. É uma forma de competição. E não estou falando que a gente tem que ficar agora sem fazer vestibular, tá, gente? O que dá pra gente fazer, o que é possível, a gente faz. O que não é possível, a gente tem que seguir, né? Mas alimentar esse espírito de competição, às vezes na igreja, dentro da igreja, tem competição na igreja. Exatamente. Dentro da igreja. Então, sendo que Deus, o que ele nos mostra, né, no reino de Deus, é a lei da cooperação. Exatamente. E não da competição. Exato. A gente vai chegar nesse ponto aí, ouvindo até as palavras do próprio Jesus. Mas vamos avançar aí do espírito para a prática. Só quero ler aqui a citação que fala sobre os jesuítas, que está nesse livro aqui que eu mencionei, tá? E diz assim, ó: os jesuítas davam muito valor à emulação, que é a competição. Aquele que sabe exercitar a emulação achava então o mais poderoso auxílio em seu ensino. Nada será mais honroso que superar um colega e nada mais desonroso que ser superado.
serão atribuídos prêmios aos melhores alunos com a maior solenidade. Buscavam-se resultados propostos com os quais deslumbrar o mundo. O desenvolvimento integral nada era. Totalmente contrário à verdadeira educação. Para Deus, o desenvolvimento integral é importante. Para os jesuítas, não. E aí eles desenvolviam muito que faculdade? A memória. E aí aqueles que tinham a memória mais recheada conseguiam superar os outros e eles ganhavam prêmios e títulos e eram em contextos de grandes celebrações e isso alimentava o orgulho do coração humano. Percebe a competição alimentando o orgulho, o egoísmo, o querer os aplausos, os louvores, a posição, os méritos. E aí a gente vai desaprendendo justificação pela fé por meio dessa falsa educação. Ok, vamos avançar aí. Eu vou ativar. Eu ativei os comentários aí só para o pessoal postar aquele emojizinho assim que explode o cérebro. Quem quiser postar, fica à vontade. Porque então, quando eu ouvi isso, o meu fez assim. Então, Raul, quando a gente olha para Jesus e os seus discípulos, houve um cenário ali em Marcos capítulo 9, verso 33 ou verso 35, que mostra para nós o seguinte, que estava começando a surgir entre os discípulos a competição, a rivalidade, um ser melhor que o outro, um querer uma posição maior, mais próxima de Jesus do que o outro no reino. E olha só o que aconteceu. Marcos 9, se você tiver sua Bíblia e quiser ler, Marcos 9, 33 a 35, diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes. Jesus agora vai perguntar o que os discípulos começaram a discutir no caminho. No caminho Jesus não falou nada. Mas quando chegou em casa, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, vamos ter uma conversa aqui agora. Né? Chamou para conversar. Marcos 9, não é 8, é Marcos 9, verso 33 ao 35. Eu acredito que está certo aqui a referência. Então Jesus agora começou a conversar com eles. E aí Jesus fala assim, ó. Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Como sempre, Jesus fazendo um juízo investigativo. Ele vai lá questionar. O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles calaram-se. Por que eles calaram-se? Provavelmente ficaram com vergonha. Porque eles sabiam que eles estavam discutindo. Porque pelo caminho, continua o texto, tinham disputado, tinham competido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12, vamos ter uma conversa séria aqui, e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Agora, tenta aplicar isso numa quadra de esportes. Você lá é o goleiro, e aí o adversário está vindo para fazer o gol. Não, você é o primeiro, faça o gol, à vontade. Tenta aplicar esses princípios no futebol, em qualquer outro espírito aí de competição, contexto de competição. Fica difícil. Mas vamos avançar que a gente vai chegar nesse aspecto prático. Você vai falar do engano também ou não? Exatamente. Vai falar? Mas você pode mencionar também. Deixa só mais para frente. Ok, beleza. Ok. Então, vamos ver agora o que diz o livro Educação, página 225 e 226. Diz assim: quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os ternos ou os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Queridos, o egoísmo é inerente à nossa natureza, é a raiz de todos os males, é o que desonra a Deus tremendamente. E a competição, a rivalidade é um meio de alimentar o egoísmo. O maior aspecto do caráter que se destaca em Satanás, no inimigo de Deus. Então, eu não quero alimentar isso na minha vida. Eu preciso me desviar disso. O outro texto diz assim, página 226. Assim se estabelece a disputa pela supremacia. E se acoroçoa o estudo excessivo que em tantos casos destrói a saúde e inabilita para a utilidade. Em muitos outros, a competição conduz à desonestidade. Agora fala para nós do engano aí, Raul.
Fala Não, eu ia que falar, a competição conduz à desonestidade. que eu comecei a perceber depois que eu vi isso, né? Depois que eu ouvi isso, estudei isso, eu comecei a perceber que todo esporte, eu não lembro agora, não todo, vai, mas a maioria pelo menos os mais famosos, vai. Se você pegar aí, sei lá, arco e flecha, o cara vai acertar o alvo, não tem isso que eu vou falar agora. Mas Uhum, basquete, vôlei, futebol, os mais famosos aí, tênis, é, o engano, ele está em todos esses. O que, uhum, que é o drible? O drible no futebol é você enganar o cara. uhum. E quanto mais o cara engana, mais a gente gosta. Exatamente. Né? No vôlei, eu jogava vôlei, até tô vendo aí uns amigos e amigas contemporâneos aí de ASP, que eu jogava vôlei nessa época. E o vôlei, assim, você vai, cara, você vai com o corpo inteiro, assim, pra diagonal, e você faz que você vai bater na diagonal e tum, e bate aqui na paralela. E, nossa, e vai, crava a bola. E a gente ia assistir os jogos, né? A gente saía do colégio para assistir jogo de futebol, de vôlei e tal. E é o máximo quando alguém faz isso. Então, Uhum. é coisa sutil, assim, é coisa. Alguém pode pensar, ah, Raul, você tá agora indo pro. Mas é Uhum. baseado no engano. Né? É uma Sim, coisa bem sutil. sim. E quanto mais, por exemplo, o cara driblou, o cara caiu no chão, nossa, isso é Uhum. o máximo. Como que a gente Uhum. aplica isso no reino de Deus? Exatamente. Né? Na verdade, o que a palavra diz? Quando o irmão cair, Levanta. levanta, levanta. E né, o basquete, a finta no basquete, né? Pá, pá, o cara cai no chão, quebra a perna, nossa, que legal, cara. Uhum. Né? É Exato. sempre baseado no engano. Todas Uhum. as ações do esporte, quanto mais engano tiver, melhor você é. Sim. Quanto mais você conseguir enganar no esporte, melhor, mais êxito você vai ter. Uhum. Isso vai totalmente contra a, ao reino de Deus. Uhum. E aí, Raul, você tem um acréscimo ainda, um agravante, porque quando a gente vai ver a origem dos esportes competitivos, é uma origem pagã. E a própria irmã White, o Espírito de Profecia, confirma isso. E aqui, queridos, está realmente uma prova de fé para nós. Se eu creio realmente no Espírito de Profecia, o que, que ele nos fala sobre os esportes? O que Deus fala, né? O que, que O que o Deus Espírito. nos fala sobre a competição? Jesus, ele quis tirar a rivalidade do meio dos seus discípulos. Uhum. E Jesus, que foi o nosso mestre, o nosso exemplo, ele não nos deu um exemplo nesse sentido. Vai ter uma citação da irmã White que nós vamos ler falando sobre isso. Então a gente tem a origem dentro da mentalidade grega dos esportes. O que, que eles entendiam? Tinham algumas premissas ali. Bom, o corpo ele é mau. Aquela ideia da imortalidade da alma, né? O corpo é mau, então o trabalho manual é para os escravos. O trabalho braçal é para os escravos. Bom, Uhum. mas o homem livre, o filósofo, ele também tem que desenvolver o físico. E como que ele vai desenvolver o físico? E aí surgem, na verdade já existiam, mas são colocados de forma mais estruturada os esportes, né? As Olimpíadas gregas, né? No Império Greco-Romano ali também nós tínhamos as Olimpíadas, os anfiteatros, onde tinham essas cenas de brutalidade, na verdade, né? Então eles também se desenvolviam fisicamente, o homem livre, o homem filósofo, intelectual, que prestava um papel para o Estado, só que ele se desenvolvia com os esportes. E essa mentalidade grega foi trazida para nós, foi trazida para os nossos dias, para a nossa educação moderna. A Uhum. pessoa que tem lá o trabalho de pedreiro, de um trabalho manual, braçal, ele muitas vezes é menos importante ou mal visto por aqueles que têm um trabalho intelectual nos escritórios. Né? Ambos os trabalhos são importantes no sistema, na sociedade que a gente vive, só que o que nós não podemos ter é um espírito de desprezo, né? de Uhum. superioridade contra aqueles que têm um trabalho braçal. Só que nós trouxemos isso da mentalidade grega, né? De que o Uhum. trabalho manual ele é inferior ao trabalho intelectual que é mais bem distribuído aí entre as pessoas, né, por meio dos ensinos acadêmicos, enfim.
mas ambos são importantes. Nós Uhum. precisamos ter esse equilíbrio aí nesse desenvolvimento, na verdadeira educação, físico, mental e espiritual. E colocar os elementos da verdadeira educação, não os elementos da falsa educação, senão lá na frente a colheita que nós vamos ter não vai ser a colheita que nós gostaríamos. Bem, algo melhor foi o que eu disse, né? A verdadeira educação. Deus tem algo melhor. Vamos ver aqui Jesus, né? O espírito de profecia é a revelação de Jesus Cristo. Então vamos ver o que Jesus diz para nós. PEC, Fundamentos da Educação Cristã, página 229. Diz assim, ó. Alguns vão falar assim, não, eu jogo futebol só por causa do exercício físico. Não é isso? Alguns falam isso. Então vamos ver o que diz a citação. Essa é só uma de outras que nós encontramos. Ela fala, que dispêndio. O que é dispêndio? É gasto. Que gasto de energia é feito em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico? Exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil. E acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Então é uma pergunta. Ela está levando a nossa mente para o juízo. Para o juízo. Então, será que vai ter implicações eternas? Viver a verdadeira educação ou a falsa educação? Nesse aspecto do desenvolvimento? Vamos ler uma outra citação dentro de tantas que tem. Mas pelo nosso tempo a gente vai se limitar a essas duas. Ainda no FEC, Fundamentos da Educação Cristã, 229. Ela fala assim, ó. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico, ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era, e eu acrescento aqui, é o nosso modelo em todas as coisas. Cristo, o Redentor do mundo, deu a cada um a sua obra e ordena, negociai, ocupai-vos, até que eu venha. Está aí onde? Está em FEC, Fundamentos da Educação Cristã, página 229. Eu convido, Jonathan, as pessoas digitarem. Primeiro, baixa o aplicativo EGW, pessoal. EGW. Baixa esse aplicativo de graça, tá? EGW. Baixa. Lá tem todos os livros em português de Ellen White. Tem o inglês também, se você quiser. E aí você digita lá, tem uma lupinha lá, você digita assim, esportes. E também você vai digitar jogos. Primeiro esportes, aí você vai ver todas as citações que falam esportes. E depois jogos, todas as citações que falam jogos. E você vai fazer esse estudo. E você vai ver que não tem saída. Tem uma citação que ela fala assim, olha, eu não condeno o brincar de bola. O simples brincar de bola. Mas até isso pode ser levado em excesso. É a única que é assim. Então, por exemplo, só para ficar claro também, Jonathan, não sei se você vai chegar aí, mas tem esportes ou tem atividades, né? O melhor a gente já falou, trabalho útil, é horta, é canteirinho, e você tá ali na horta, é o melhor. Agora, tem outras coisas, por exemplo, frescobol. Você tá na praia. Frescobol é um esporte de cooperação. Né? Peteca é um esporte de cooperação. Um quer ajudar o outro. Um quer que o outro consiga realizar uma tarefa. É o melhor? É o ideal? Não. Mas também não é errado. Certo, Jonathan? E aqui, Raul, você concorda isso aí? Ou você tem alguma coisa assim? Concordo. Por exemplo, tá. A gente tem que entender o seguinte, que existe uma diferença entre recreação e diversão. O que Deus nos propõe? A recreação. A recreação. Para recriar, né? Para você sair de uma rotina e se entreter com cenas da natureza, com uma praia, um lugar assim agradável, né? Não ir para a praia também no pico, ali no sol, um monte de pessoa seminua. Não é esse contexto também de praia, né? Pelo menos eu não sugiro isso. Mas um contexto de praia mais tranquilo,
um passeio em meio às florestas, cachoeiras, né? Então, tudo isso é interessante, por quê? Porque lá você tem a oportunidade de se recriar, de olhar para a natureza, né? E a ciência, sabe o que a ciência fala, Raul? Algo muito interessante. Ela fala da admiração. Ela fala que quando você vai para um lugar, uma trilha, que você sobe numa montanha e você supera, né, a sua limitação física, talvez achando que não ia conseguir chegar lá, passar tanto tempo, tantos obstáculos, e aí você chega lá e aí você consegue, então, olhar aquela montanha enorme, você se admira. E aí fala que isso cria um senso positivo de pequenez, né? E aí você vê o quão Deus é grande. Então isso recria, isso ajuda você a pensar em Deus. Então esses aspectos da recreação é importante, né? O brincar com uma bola, com uma criança, sem ser levado a excessos. Mas a diversão, né? Esse aspecto aqui das competições, dos jogos, queridos, pesquisem, porque tem muitas citações. Ellen White teve visões onde ela via os jovens jogando bola um contra o outro, né? E ela viu que era o inimigo que estava sendo honrado com aquilo. Então, Sim. pesquisem, estudem por vocês mesmos. E olha, e aqui eu quero falar uma coisa muito importante, porque eu que estou trazendo esse tema para vocês, eu jogava muito futebol. Foi muito difícil para mim largar esses esportes competitivos e me interessar hoje pela agricultura, pelo trabalho no campo, pelo trabalho manual. Para vocês terem ideia, eu nasci na cidade de Santos, que é uma cidade de praia. Eu jogava praia todo final de semana, eu jogava bola na praia todo final de semana, quando saía do trabalho. A rua que eu morava tinha uma quadra no final da rua. Às vezes eu chegava da escola à noite e ia jogar bola na quadra ainda até meia-noite, 1 hora da manhã. Eu jogava bola, quando eu me tornei adventista, eu jogava bola com o pessoal da igreja, na escola adventista. Minha vida era jogar bola. Então, e outros esportes competitivos. Então, para eu entender isso, Deus teve que falar muitas vezes e fortemente comigo e me mostrou a verdadeira educação. E quando eu vi a verdadeira educação, eu tive que tomar uma escolha, eu tive que ter uma decisão. E Deus me ajudou a tomar a decisão de abandonar os esportes competitivos. E foi uma libertação para mim. Eu lembro a última vez que eu joguei futebol foi quando Deus falou mais fortemente comigo. Eu estava jogando na escola adventista com alguns amigos da igreja e aqueles jovens, eles eram mais novos do que eu. E esses jovens, eles fizeram uma panelinha e eu fiquei no time com os jovens mais fraquinhos. E eu falei assim, eu tenho que dar o meu melhor para nós conseguirmos vencer. E eu jogava no gol, jogava no meio e ia pro ataque fazer gol. Então, nesse dia, eu machuquei os outros meninos, né? Eu empurrava, como eu era maior que eles, eu dava jogo de corpo, eu enganava. E nós vencemos. Eu, com um time mais fraco, vencemos a panelinha do outro time. Só que, queridos, naquele dia, quando eu voltava para casa no ônibus, Deus me impressionou fortemente e me mostrou o quão competitivo eu fui, machucando os outros, tendo aquele espírito realmente egoísta para vencer. E aí Deus me impressionou. Ele fez isso comigo, né? Isso que o Raul falou. O Raul falou para colocar lá a palavra futebol, esportes, na pesquisa. E Deus me impressionou a fazer isso. E na hora eu estava com o celular, no ônibus mesmo, queridos. Eu coloquei lá a palavra e comecei a pesquisar. E ali começou a minha busca, entender tudo isso. E aí quando eu comecei a ler ali, esse texto que eu acabei de ler para vocês, que Jesus era nosso exemplo em tudo, mas ele não colocou os discípulos em time, 6 contra 6, vamos fazer um futebol aqui, uma diversão aqui. E olha que foi intenso o ministério de Jesus. Poderia ter uma diversãozinha assim de vez em quando, né? Não, mas não teve, queridos. Ele foi o nosso mestre em todas as coisas. E quando eu li aquilo ali, eu comecei a chorar no ônibus. Eu comecei a ficar em lágrimas dentro do ônibus. E eu sabia que Deus estava me pedindo para renunciar a algo. Isso foi uma experiência que eu tive com Deus naquele momento. E você vai ter a sua, né? Em todos os aspectos aí do crescimento na graça, do crescimento no conhecimento da verdade. E Cristo está ao nosso lado para nos libertar, para nos dar consolo, para levar o nosso fardo, levar o nosso jugo, levar as nossas dores, levar os nossos sofrimentos, as nossas perdas. Então, Cristo ele pode ser tudo em todos, desde que nós permitamos. E naquele momento eu permiti. E daquele momento em diante, Deus me ajudou a não mais jogar, né, os jogos competitivos. Eu jogava muito xadrez também.
Eu já fui para campeonatos de xadrez. Deus fala sobre o xadrez também. Só Xadrez também digita xadrez aí também. é uma coisa que ela fala não é do céu, né? Não é do céu. Então, quando eu entendi isso, renunciar ao xadrez também foi muito difícil, porque eu gostava, eu ia para campeonatos, eu jogava com meu sobrinho muitas vezes na escola, eu passava o recreio jogando xadrez. E queridos, entendam que se for para entrar no céu, não que essas coisas vão nos fazer entrar no céu, não. Largar essas coisas não vão fazer isso, mas é uma resposta de amor ao que Cristo nos pede, à luz que Ele nos dá, para que nós possamos estar cada vez mais desimpedidos para desenvolver o espírito altruísta, o espírito amoroso, a natureza amorosa. Então, Deus está dando ferramentas para a sua igreja, para nós não sermos encontrados entre aqueles que praticam as coisas que não são do céu. Deus quer que nós pratiquemos as coisas do céu, né? E viver a verdadeira educação é um processo de disciplina. É um processo de disciplina para tirar as arestas do caráter, né? Tem uma citação no livro Desejado, você pode pesquisar. A irmã White fala o que é conhecer a Cristo. E ela diz o seguinte, queridos, que conhecer a Cristo é uma emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. Então, o que é conhecer a Cristo? É uma emancipação de ideias, práticas e hábitos adquiridos na escola do príncipe das trevas. Então, que nós possamos conhecer e prosseguirmos em conhecer o Senhor, porque, como a alva, a sua vinda, a sua saída é certa. Ele virá para nos levar. Então, queridos, a gente vai terminar lendo uma citação aqui e resumindo aqui a educação de Jesus. E depois tempo, Raul? Continue aí, ó. Você consegue finalizar em quanto tempo, Jonathan? Acho que mais 5, 6 minutos. Beleza, é o suficiente, porque eu preciso falar da surpresa aí que eu estou preparando para vocês. Ok, então me ajuda aí, tá? Beleza. Quando estiver faltando 1 minuto, você me fala. Conta 5 minutos. Tá bom. Então tá, nós temos aqui agora, queridos, uma citação que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 306. Diz assim: os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servissem aos seus propósitos. E a gente tem aqui uma coisa interessante. Como que ele dispôs as coisas de maneira que servissem aos seus propósitos? Ele queria desconstruir um dos aspectos principais da verdadeira educação, que era a família, como a primeira escola. Então, com a Revolução Industrial, ele tirou o pai da casa. Com a Revolução Feminista, ele tirou a mulher da casa. Com a revolução aí da música, né? Sexo, drogas e rock and roll, ele conseguiu vulgarizar o papel da mulher. E aí, com a revolução tecnológica, ele conseguiu trazer outros meios para educar os nossos filhos. Para educar os filhos dos adventistas do sétimo dia. Então, hoje, nossos filhos gostam de Disney, gostam do Batman, gostam dos super-heróis, eles querem as camisas dos super-heróis, né? Então, perceba, esse texto, Testemunhos Seletos, volume 3, página 306, está falando que Satanás dispôs as coisas de maneira a servirem aos seus propósitos. E aí ela vai dizer agora algumas dessas coisas que servem para o propósito de Satanás. Atividades mundanas, e aí você pode procurar entender o que são atividades mundanas, esportes e as modas da época. São coisas que ocupam o espírito dos homens e mulheres. Né? Então, nós temos aí hoje a moda filisteia, né, que são as roupas rasgadas, aquelas roupas com grandes rasgões nas pernas, e nós estamos muitas vezes aderindo a essas modas também. Mas uma coisa nós, como seres racionais, vamos perceber quando nós pegarmos a palavra de Deus e o que a gente vê no mundo. E Jesus viu isso. Conforme Jesus ia crescendo, ele ia vendo que os costumes e tradições dos homens se chocavam com os ensinos da palavra de Deus. Mas Jesus foi muito equilibrado ao lidar com tudo isso. E se você quer ser equilibrado, olhe para Jesus. Porque Jesus é a maior figura, o maior exemplo de equilíbrio que nós podemos encontrar na face da terra. Mas mesmo Jesus foi rejeitado. Mesmo Jesus foi rejeitado. E perseguido.
e perseguido pelos seus. Então, veja, nós vamos ver que existe uma oposição entre o FEC, que é o Fundamento da Educação Cristã inspirado por Deus para a disciplina do seu povo, e nós temos o MEC, né, que é o Ministério da Educação. Então, há um conflito entre o FEC e o MEC. O MEC fala que tem que ter quadro de esportes nas escolas, mas o FEC diz que tem que ter campo para os jovens cultivarem o solo, né? Então, nós vamos perceber que há um conflito entre educações, há um conflito entre a verdadeira e a falsa educação. E eu quero terminar falando sobre o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma coisinha, Jonathan. Pode falar. Só para o pessoal não assistir uma live e depois assistir outra, falar que vocês estão se contradizendo, tá? O Daverney falou também sobre verdadeira educação. E ele falou que uma pessoa do MEC viu várias coisas do currículo da verdadeira educação e falou assim, isso aqui pode ser aplicado nas escolas, porque não vai de encontro ao que o MEC propõe. Então, só para não dizer que você falou uma coisa e ele outra, tem várias coisas que podem ser aplicadas. Inclusive ter uma horta na escola, por exemplo. Sim, sim. Inclusive ter agricultura na escola, por exemplo, pode ser aplicado. Tem escolas que já tem, algumas adventistas aí que eu conheço. Agora, você está falando de algumas regras que tem no MEC que estão em desacordo, para ficar claro aqui. Então, foi uma pessoa do MEC que falou, olha, várias coisas da verdadeira educação podem ser aplicadas nas escolas. Você tem um exemplo aqui. Mas, se você for ver lá as regras do MEC, tem que ter quadra de esportes. Já nas regras do FEC, não teria que ter. Exatamente. Beleza. Legal, legal. Então, Jesus, ele viveu a verdadeira educação? Sim, ele viveu o desenvolvimento nesses três aspectos, né? Uma citação, um texto bíblico que você pode ler é Lucas, capítulo 2, verso 40 e verso 52. Eu vou ler aqui para vocês. Lucas 2, verso 40 e 52 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça. E o verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, ou seja, o desenvolvimento intelectual, que o Raul mencionou aí, a sabedoria, que é conhecimentos práticos aplicados, em estatura, que é o desenvolvimento físico, através da carpintaria, do trabalho manual, e em graça, estudando as escrituras ali espiritual. No verso da sua mãe, o desenvolvimento espiritual. E isso fala aqui que ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Olha que interessante. Então Jesus viveu a verdadeira educação, os três aspectos: estatura física, sabedoria intelectual e graça, o espiritual, né? E aqui fala da educação de Jesus no Ciência do Bom Viver nos seguintes termos, página 400. Sua educação, a de Jesus, foi recebida das fontes indicadas pelo céu, que foi o trabalho útil, o estudo das escrituras, da natureza, as experiências da vida, os livros divinos, cheios de instruções para todos quantos neles põem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Queridos, eu só esqueci de mencionar aqui uma coisa, Raul, para a gente terminar então, é que a contrafação do desenvolvimento físico foi esse, né? Eu ia falar isso para você agora, só para ficar claro. Do físico é o esporte. Isso, do mental... a gente tem aí o espírito, que é a competição, que é algo que nós não deveríamos estimular entre nós. E quem tiver acesso aqui a esse artigo aqui da revista, leia, porque segundo Ellen White, nas palavras de Ellen White, a fraqueza das igrejas estava no impulso por rivalidade. Segundo Ellen White, cultivar o espírito de competição resulta em desunião, conflito, desconfiança e ciúme. Na visão dela, a rivalidade era a maior fraqueza das igrejas. Isso está na carta 136, 1900. Então esse artigo é muito interessante. Ele traz contextos, citações, competição organizada em instituições também existe, né? Uma instituição querer ser melhor que a outra, a competição no meio corporativo, na família, né? Competição pode estar em todo lugar, porque é o espírito. Um espírito que leva ao egoísmo, ao orgulho, aos ciúmes. Então, como que se aplica? Como que pode se aplicar isso? Através dos esportes. É uma forma estruturada de você desenvolver, alimentar a natureza carnal, né? Enfim.
E aí nós temos a contrafação do desenvolvimento intelectual, que a gente não chegou a explanar muito, mas ela fala dos clássicos, né? Se você pegar aqui o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, tem um capítulo que está escrito com esse título, O Falso e o Verdadeiro na Educação. E aqui ela vai falar sobre ficção, as ficções, os novelas, autores incrédulos, o saber histórico e teológico, os romances, né, que era a novela da época, as leituras da época, os clássicos pagãos, teatro, né? Enfim, teatro, né? Ela fala aqui de vários aspectos. O teatro também. E o pessoal fala que Ellen White não fala de cinema, né? Mas ela fala sim, porque cinema em inglês é theater. Theater. E se você vai para o original, ela sempre fala sobre theater. Theater pode ser tanto teatro de palco quanto movie theater, que é os teatros de filme, né? Teatros de... Então, só digitar lá teatro, ficção também. A gente vai falar sobre isso aí, não nessa série, mas vamos trazer aqui essas coisas também. Mas então, no mental seria isso e 1 minuto, Jonathan, porque eu preciso do resto dos minutos aí. E o espiritual seria o quê? O espiritual a gente pode compreender aí como todo o conhecimento, né? A falsa espiritualidade que tem sido promovida, né? Nós podemos pensar aí na questão da glorificação dos mandamentos de Deus, essa espiritualidade com tipos de oração, sem pedir, sem agradecer, todo esse contexto aí de falsa espiritualidade, a gente entende como sendo uma contrafação, porque o mundo hoje tem buscado espiritualidade, né? Mas em que fontes? De que maneira? Né? Os jesuítas contribuíram muito para isso, né? Toda essa base mística da busca pela espiritualidade é baseada em Loyola com os exercícios espirituais que ele desenvolveu, né? Isso se ramificou como uma contrafação da busca pela espiritualidade em todos os contextos aí místicos que a gente vê hoje, dentro do próprio espiritismo, né? A igreja emergente que surge com esses métodos católicos aí. Então existe uma falsa espiritualidade também. E dentro da igreja, a gente pode falar desse falso reavivamento que vem principalmente através das músicas e ambientes com iluminação e aquela coisa, aquelas músicas que repete e parece que a gente está sendo transladado, né? Uma religião falso reavivamento, sentimental, é a religião sensação. Se eu não sentir, tá errado. Se eu não sentir, eu não estou sendo reavivado. E não é isso que Deus nos fala. E culto aspecto racional não quer dizer que a gente não possa se emocionar com músicas, né? Claro. Não quer dizer que a música não traga emoção, é óbvio que traz. Mas tem músicas feitas especialmente só para te trazer emoção e para tocar. Isso. Exato. E aí a gente vai falar também desses assuntos mais para frente. Raul, pessoal, vou ler o último texto então, para a gente terminar. Fiquem com isso em mente aí. João 7,15 diz assim: E os judeus maravilhavam-se dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então Jesus ele foi o maior mestre enviado por Deus e ele não precisou ir para as escolas dos rabis para se tornar quem ele foi, mas foi simplesmente viver a verdadeira educação. Tens tu fé nisso? Será que nós acreditamos que a verdadeira educação pode dar bons frutos? Então, no próximo estudo, a gente vai falar sobre a colheita final, né? Então, nós vamos ver os frutos de tais educações e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Amanhã vamos estar juntos, pessoal, com o Jonathan. Coloque nos seus stories seu maior aprendizado de hoje. E, pessoal, compartilhe. Mais pessoas precisam saber. E não julgue as pessoas que estão fazendo isso que a gente falou hoje, por favor, tá? Não julgue as pessoas. Cada um está numa fase, num nível, num aprendizado.